Olá, pessoal. Essa é uma aula de revisão da avaliação 1 do segundo trimestre. É o conteúdo que nós estudamos sobre os espanhóis e ingleses colonizando a América. Ou seja, como foi a colonização dos espanhóis, como foi a colonização dos ingleses aqui no continente americano, né? Então, inicialmente, é bom a gente comentar, né, que a exploração, a colonização dos espanhóis, ela foi primeiramente na região do México, né, sobre os espanhóis. Então lá, Cortés chegou no século XVI a essa região, embora numericamente inferior em número de soldados, que contavam apenas 500 homens, mesmo assim, os espanhóis conseguiram dominar o Império Azteca. Então, por que que conseguiram? Porque tinha maior superioridade bélica, maior número de armas, armas de fogo, e o Império Azteca não tinha todo esse, vamos dizer assim, armamento para fazer enfrentamento, né? É bom a gente dizer também qual era o interesse que a coroa espanhola, que o rei de Portugal, da Espanha, qual é o interesse que ele tinha sobre a América, né? Então, a gente não pode esquecer aqui, né, que a coroa espanhola, assim como Portugal, foram pioneiros nas grandes navegações, e o interesse espanhol na América era assegurar a posse das terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha. Então, a Espanha queria explorar economicamente esse território, principalmente quando a gente fala em pedras preciosas, né? A América Espanhola, ela usou duas formas de cobrança de impostos. A primeira forma foi a encomienda, onde o encomendeiro, que é quem cobrava esse tributo, tornava-se beneficiário do trabalho forçado dos povos nativos, dos indígenas. Em troca, esses encomendeiros, eles tinham que dar assistência religiosa e material a esses nativos. A pergunta é, na cobrança desse tributo, será que esses encomendeiros, eles respeitavam? Acho que não, penso que não. Ao contrário, eles não cumpriam a ordem que era dada a eles, né? Além da encomienda, outro imposto que era cobrado dos povos nativos aqui do continente americano, nas áreas que eram colonizadas pelos espanhóis, era o sistema de mita, né? Então, havia encomienda e havia a mita. Então, os espanhóis utilizaram o sistema de trabalho chamado mita, que era um trabalho obrigatório e temporário. Então, ele mobilizava toda essa mão de obra que era deslocada de uma região para outra, né? A gente, que não é hoje os países, hoje são países que foram colonizados pela Espanha, na verdade eram regiões, era toda uma região que pertencia aos espanhóis, então eles podiam fazer esse deslocamento, né, dessa mão de obra. E em relação à colonização dos ingleses aqui na América, então é importante a gente saber, né, que teve início lá no século XVI, então é aí que teve o início da história dos Estados Unidos da América, né, apenas como uma colônia inglesa. Então, naquela época, a Inglaterra possuía colônias na América do Norte, né, na região leste, na costa leste, que hoje seria apenas uma porção de terras banhadas pelo Oceano Atlântico, né, no litoral, e o objetivo era a exploração desse território, principalmente das riquezas, né, e que mais tarde veio a se formar as 13 colônias, divididas em Colônia do Sul e também a Colônia do Norte, como a gente pode ver aí nesse mapa. Então, observem, né, essa era a região colonizada pelos ingleses. Então, nós temos ali na área em amarelo, laranjado, as colônias do norte, Massachusetts, New Hampshire, Nova York,
Connecticut, Nova Jersey, Pensilvânia. Esses que são estados hoje pertenciam às colônias do norte, né? As colônias do norte, elas eram mais desenvolvidas, havia um comércio, havia a agricultura, eles plantavam vários tipos de produtos, eles pensavam mais no comércio interno, ou seja, mais no que eles precisavam. Então, era chamado de uma colônia de povoamento, né? E não usava a escravidão. As colônias do Sul eram muito parecidas com o Brasil. Eram colônias de exploração, havia monocultura, que é o cultivo de um só produto, naquela época era milho, algodão, né? E usavam o trabalho escravo. Então, nós assistimos uma cena do filme 12 anos de escravidão, aonde um negro que vivia livre na colônia do norte, ele veio fazer uma apresentação artística, um showzinho, aqui na colônia do sul, e ele é sequestrado e escravizado. Então, olha como havia diferença, a liberdade de negros das colônias do norte para o sul, né? Então, as colônias do sul eram colônias muito parecidas com a colônia do Brasil, né? Então, só para a gente fechar. As colônias do norte eram colônias de povoamento, tinha comércio, tinha agricultura diversificada, plantava-se vários produtos e não havia escravidão. Enquanto as colônias do sul, né, eram colônias de exploração, grandes latifúndios, monocultura e utilização do trabalho escravo, né? Com isso, então, nós fechamos essa revisão sobre a exploração, vamos dizer assim, do trabalho, a exploração e a colonização dos espanhóis aqui no continente americano e como se formou os Estados Unidos a partir da colonização dos ingleses no século XVI. Espero que tenha contribuído aí, né, para que vocês possam, né, a partir desse resumo, fazer a avaliação. Um abraço e até mais.